Oi, oi, boa tarde. Estamos ao vivo aqui, deixa eu só dar uma conferida. Estamos... Boa tarde, boa tarde. Vamos começar aqui mais uma live. Há um tempo aqui que eu não venho conversar com vocês. Passei um tempo aí hibernando. E assim como existe as 4 estações da natureza, elas também existem dentro da gente, né? Então, eu passei por um período que eu tava muito focada nos meus processos internos, né? No meu autoconhecimento, algumas questões minhas aí que eu tô trabalhando, mais fortes, digamos assim, né? Mais profundas, uns buracos mais profundos. E aí eu acabei ficando um tempão aí sem escolher fazer live, sem me colocar para falar, né, me colocar ao externo, assim, né, tava mais focada no interno mesmo. Então é isso. Mas já faz uns dias que eu venho sentindo essa vontade interna de compartilhar consciência com vocês. E cá estou eu. Então, bora! Então, hoje eu quero falar um pouco sobre o poder da escolha. Sobre as escolhas da nossa vida, né? E como eu trago muitas coisas do Access Consciousness, o que eu vou trazer mais são perguntas para que você possa, fazendo essas perguntas, acessar mais consciência, né, sobre a sua vida, sobre as suas crenças, né, sobre os teus sintomas, sobre as questões que precisam ser olhadas, né, de cada um, sobre os pensamentos, aqueles pensamentos recorrentes, repetitivos, né, os sentimentos que você muitas vezes sente, mas não sabe por que tá sentindo aquilo, ou às vezes acaba se julgando, entrando num espaço de auto-julgamento, de autocrítica, né? Então, que as perguntas, elas propiciam que você olhe para tudo isso e que você vá desmembrando essas camadas até chegar no cerne da questão, de por que esse sentimento, né? Por que eu tenho esse sentimento em determinada situação? Por que esse pensamento repetitivo, né? Por que eu acho que determinada coisa não vai funcionar para mim? Por que eu penso que não posso escolher fazer determinada coisa, né? Então, através das perguntas, é que a gente chega nesse núcleo da célula, digamos assim, né? No X da questão. Então, as perguntas, elas são uma ferramenta valiosíssima no processo de autoconhecimento, né? Para que a gente possa nos conhecer mais profundamente e também, com isso, liberar o que não é nosso, né? E fazer escolhas
que são verdadeiras pra gente. Porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a gente tá escolhendo pelos outros, porque não tá consciente. Não tá consciente do que, por que está fazendo aquela escolha, né? Então, a minha inspiração de hoje vem de uma coisa, de várias coisas, mas tem uma um livro que a Helena ganhou, vocês devem conhecer, tá na moda aí agora, o tal dos Bobbie Goods, né? Então, deixa eu mostrar aqui esse livro aqui, Bobbie Goods, e eu achei genial esse livro, porque ele é assim, com certeza tem vários tipos, né? Mas esse daqui, ele é um dia na vida da pessoa, né? Então, ele começa com o amanhã, né? O acordar. Deixa eu pegar aqui, abrir aqui pra vocês. O acordar. E aí, cada página é como se fosse uma cena da vida da pessoa, assim. E assim, ó, quer ver? Começa assim. Aqui, ó, tá o personagem ali, o ursinho bem bonitinho na cama, acordando, se espreguiçando. Não sei se dá pra ver bem, mas enfim. E aí, tá vendo, ó? Ela já pintou aqui essa primeira página, ela pintou todinha. Aí, já pintou a segunda também. Ela tá na terceira já. Então, aí ele acorda bonitinho, fofinho, ali fica se espreguiçando, tranquilo, tá ali fazendo os mantras pra começar o dia só na facilidade, alegria e glória, né? Presente com o corpinho dele. E aí, essa página caiu aqui. Bom, agora, o que acontece? Aí depois ele vai ter o café da manhã, ele vai ter... Tá aqui preparando o seu café da manhã, bem bonitinho. Não vou mostrar tudo, tá? Só vou contar um pouquinho pra vocês aqui sobre esse livro que me trouxe inspiração pra falar com vocês sobre isso. Prepara o café da manhã, aí depois senta bonitinho, assim, tranquilo, sabe? Toma o seu café da manhã com presença, saboreando as coisas que ele gosta de comer no café da manhã. Tudo isso tem Percebam que tem a minha imaginação aqui também, né? Aí depois ele vai... agora eu não sei se essa próxima página... ele vai pro trabalho. Se arruma bonitinho, né? Pergunta lá Pergunta pro seu corpinho, o que o corpinho quer vestir, né? O que vai ser confortável pro corpo usar naquele dia, tá? Tudo isso é Axis. Aí depois ele pega e vai pro trabalho, trabalha numa padaria, assim, cheia de doces, bem bonitos e tal, bem faceiro. Aí, depois ele tem tem a cena dele indo também, na sua motinha, assim, aquelas lambretinhas, sabe? Aí vai pro trabalho, daí depois tem a cena que ele pausa pro almoço. Mas aí, depois do trabalho, ele faz tanta coisa, gente. Assim, ó, ele vai cortar a grama, ele vai... Deixa eu ver aqui. Ele vai jantar com os amigos, ele vai velejar. Tem muitas atividades. Aí vocês vão pensar, gente, como é que faz isso tudo num dia só? Bom, talvez não faça isso tudo num dia só. Mas o que me chamou a atenção aqui é assim, o quanto
quantas coisas que a gente pode escolher adicionar na nossa vida e que nos fariam sentir o quanto a vida é linda, maravilhosa, grandiosa, quanto nos fariam sentir muito mais felizes com as nossas vidas, sabe? E tudo isso aqui é escolha. Ah, mas eu não tenho tempo. Será? Será que você não tem tempo mesmo? Ou você tá escolhendo usar teu tempo com outras coisas? Por exemplo, ficar ali horas e horas no TikTok, ou no Instagram mesmo, nas redes sociais, né? Ou você investe teu tempo, vou dizer perde, tá? Mas você usa teu tempo com coisas que são um buraco. Por exemplo, sei lá, fica tendo que refazer uma tarefa que você já fez, por exemplo, né? Enquanto esse tempo poderia ser usado para atividades que te fazem se sentir mais vivo, mais feliz, sabe? Tipo um esporte, um encontro com os amigos, uma caminhada, né? Olhar as estrelas numa noite de céu estrelado. Então, o quanto a vida desse Bobbie Goods aqui é rica, sabe? O que é ter uma vida rica? Será que é só ter muito dinheiro? Porque às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas a vida dela é tão monótona, né? É tão tediosa, assim. E é claro que não precisa também a gente, pra se sentir feliz, se a gente não sente vontade, tem dias que a gente não quer fazer nada mesmo. Tá tudo bem, não tem certo e errado. Mas o quanto a questão aqui, a pergunta que eu trago para que vocês reflitam nas suas vidas é sobre o quanto que a tua vida poderia ser muito mais rica, muito mais abundante, muito mais feliz se você estivesse fazendo escolhas por você, né? Escolhendo o que você tem vontade de fazer da sua vida, né? E não pelos outros, ou por crenças limitantes do tipo, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro para fazer academia, sei lá, pilates, beach tênis. Então, essas justificativas de que você não tem tempo, de que você não tem dinheiro, que você não pode por isso ou por aquilo, são mentirinhas que a mente vai criando. Por quê? Porque nada é superior, nada é mais importante, nada tem mais poder do que a nossa escolha. Como que funciona isso? Assim, no universo, a nossa vida, ela funciona assim. Tudo começa com uma escolha. Se você deseja fazer, sei lá, vamos botar aí beach tênis, por exemplo, tá? Mas você olha lá para teu salário, tua renda, enfim, você, mas eu não tenho dinheiro, ou não tenho tempo, né, e tal. Já você não tá escolhendo. Porque se você entender, se você tomar isso, acreditar nisso, de que a escolha ela é soberana sobre qualquer coisa, qualquer limitação, você vai escolher fazer o beach tênis e o tempo ou o dinheiro vai surgir. Uma vez que você escolha, todo o universo se movimenta
para honrar a tua escolha. É muito simples. Só que parece muito fora da nossa realidade, porque a gente não foi ensinado assim. A gente foi ensinado a olhar para as condições, né? Para as contingências, para a realidade. Sendo que, na verdade, a realidade é uma criação nossa. Então, aí isso vai gerando cada vez mais limitação, né? Porque eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não posso, blá, 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 blá. Aí o que acontece? No final tu não faz nada, fica super infeliz, super desgostosa com a tua vida e começa a culpar os outros, começa a culpar quem tá mais perto, é o primeiro alvo, né? São os pais, a esposa, o marido, os filhos, o governo, e aí vai, né? Sempre vai ter alguém para culpar, sempre. Mas uma vez que você começar a usar o teu poder de escolha, não tem nada que pode te parar. Simples assim. Então, eu tô lendo um livro do Dr. Joseph Murphy, que ele é doutor em física quântica e tal, e exatamente ontem estava exatamente nessa parte, assim, onde ele fala sobre o nosso poder de escolha, de fazer escolhas, né? E ele fala que quando a gente não escolhe, a gente não faz escolhas para nós, quem escolhe para nós é a mente coletiva. A mente coletiva e a propaganda. Só que a mente coletiva, ou o inconsciente coletivo, que seja, está cheio de superstições, de medos irracionais, ou seja, de fantasias, de medos de coisas que não tem a menor chance de acontecer, ou mesmo que tenham, a gente não pode se barrar por isso, né? Então, ele fala também, nunca hesite em fazer uma escolha, porque quando você não escolhe, você também está escolhendo não escolher. E aí você delega, alguém vai escolher para você, você delega para o outro, que você muitas vezes nem sabe quem é, escolher para você, escolher a tua vida. Então, imagina, né? Pensa assim, isso funciona com as coisas maiores, assim, mas imagina se você chega num restaurante e você não... você tá indeciso ali, você tá em dúvida e não sabe o que escolher, e você pede pro garçom escolher pra você. Então, daí ele escolhe um prato que pra ele é bom. Mas quando chega, você detesta aquela comida. Você não queria pedir aquilo, mas você não escolheu. Então, se essa é uma situação bizarra, falando de um prato de comida, imagina das coisas grandes da tua vida, né? Tipo, sei lá, trabalho, profissão, carreira, relacionamentos, dinheiro. Então, tudo isso, né? Tipo, as viagens que você vai fazer ou que não vai. O quanto é bizarro que você deixe a vida te levar. Hoje eu fiz um post sobre isso, assim, igual a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não, gente. Deixa a vida te levar pra onde? Tá louco? Deixa a vida te levar, você pode afundar teu barco. Você pode, dar de cara na parede, né? Você tem muita... tem uma atmosfera, uma psicosfera, na verdade, muito pesada no planeta. Então, se você deixar a vida te levar, talvez ela não vai te levar para um lugar onde vai criar mais na tua vida, para ti,
né? Ou você vai ser uma pessoa anulada, vai ser uma Maria vai com as outras, né? Então, ao invés de ser você, né? No domingo a gente teve o dia internacional, o dia mundial do sendo você, né? Que é uma criação do Dr. Dan Heer, do Access Consciousness, e ele fez uma chamada, uma classe online, ao vivo, né? Sim, online ao vivo. Genial, assim, falando sobre o ser você, né? Trazendo muita consciência sobre essa questão do o quanto a gente muitas vezes não está sendo a gente mesmo, a gente está seguindo a manada, a gente está fazendo escolhas porque tá na moda, ou porque todo mundo faz isso, ou porque os meus amigos fazem isso, ou porque a minha mãe me pressiona, né? Minha família me pressiona, porque se eu escolher diferente, eles não vão gostar. O quanto a gente não faz as nossas escolhas baseado em agradar os outros, né? Ou ao contrário também, né? Às vezes a gente tá fazendo escolhas só pra mostrar pra aquela pessoa que a gente pode. Gente, isso é reação, você tá em reação, você não tá também sendo verdadeiro com você. Não tá fazendo as tuas escolhas, não está sendo você. Né? Se você se alinha e concorda, ou se você resiste e reage, não está sendo você, né? Porque ou você está querendo agradar o outro e passando por cima de você, ou você está numa disputa com o outro, de quem tá certo, de quem, né? Do que tá ali na briga. Então, nenhum dos dois vai revelar a tua verdade, né? Nenhum dos dois vai refletir nas tuas escolhas o que é verdadeiro para você, né? Então, essa questão das escolhas, ela é muito importante, assim. E porque é o que aprender a fazer escolhas verdadeiras, né, pra gente, é uma ferramenta genial, porque é o que vai fazer com que a nossa vida seja como a gente gostaria que fosse, né? Então, se você tá nesse momento aqui, você tá me ouvindo e você tá sentindo tristeza, raiva, infelicidade, você não tá feliz com a sua vida, tem alguns sentimentos aí, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Você está escolhendo a sua vida? O que é verdadeiro para você? O que você não está escolhendo, que se escolhesse, transformaria a sua vida? O que você não está escolhendo, que se escolhesse, te deixaria muito mais feliz e te deixaria muito mais pleno. Você seria uma pessoa muito mais plena, muito mais satisfeita, muito mais radiante, né? Então, faça essa pergunta 10 vezes de manhã, 10 vezes à tarde, 10 vezes à noite por 3 dias. Depois desses 3 dias, ou até mesmo durante esses 3 dias, fique muito presente e observe que o universo vai te mostrar a resposta sobre a tua pergunta. Ela vem, né? Às vezes pode vir num pensamento, numa inspiração, né? Ou através
do que uma outra pessoa vai falar, você vai se ligar que é a resposta da tua pergunta, até uma cena que você vai ver em algum lugar. Então, faça essa pergunta, né? Outra ferramenta bem legal, assim, que eu posso compartilhar com vocês hoje, é a ferramenta do leve e pesado, que eu aprendi lá na minha primeira classe de barras e mudou minha vida, assim, nesse sentido de tomar as rédeas da minha vida e começar a escolher, né? Não ficar em cima do muro, fazer as minhas escolhas, bancar as minhas escolhas mesmo, assim. Porque qual é o parâmetro, né? Tipo, muitas vezes as pessoas, elas fazem escolhas baseadas na seguinte presunção de não desagradar os outros, né? Então, mas isso muitas vezes faz com que você escolha coisas que não são verdadeiras para você, coisas que você não escolheria se não fosse não tivesse só em função de agradar a todos o tempo todo, sabe? Se você não tivesse medo também de fazer uma escolha que essa escolha não desse certo, né? Então, porque às vezes você vai escolher e bota tanta ansiedade naquela escolha de que ela tem que dar certo, principalmente quando envolve o dinheiro, né? Quando envolve o dinheiro, nossa, meu Deus, se eu escolher isso e se der errado, vou perder meu dinheiro. Gente, quando você bota essa pressão toda na escolha, seja na compra de uma casa, de um carro, vai abrir um negócio, vai escolher fazer um concurso, mas só ou aceitar uma vaga de emprego, mas só pelo dinheiro que tu vai ganhar, tu tá botando tanta pressão, tanta ansiedade que o negócio muito provavelmente não vai dar certo. Porque a ansiedade, ela tem uma frequência muito baixa, é um peso isso para a criação, entende? Para tua escolha. Então, quanto mais livre, quanto mais conectado contigo mesmo você tiver, quanto mais livre de tudo bem se não der certo, né? Tudo bem, eu vou fazer perguntas e eu vou resolver essa situação de alguma maneira. Vou fazer uma nova escolha, vou fazer, né, outras escolhas. E a vida é isso, né? Ninguém acerta sempre, também. Então, leve ou pesado, voltando aqui. Sempre que você for escolher, seja o prato que você vai pedir no restaurante, ou seja, se deve fazer um negócio ou não, se deve ir a um lugar ou não. Se deve não, se você escolhe, né? Porque dever não é bem a palavra, assim. Dever remete muito à obrigação, né? Perceba. Ou faça a pergunta para você mesmo. Isso é leve ou é pesado para mim? E aí perceba a energia. Né? Respira fundo, fica tranquilo ali. Perceba a energia disso. Isso é leve ou é pesado para mim? Perceba no teu corpo, né? E no começo parece que é difícil, assim, né? Parece que não é, mas é treino, né? Começa a usar todos os dias para coisas variadas, diferentes. E com o tempo fica assim, ai, tô com tanto frio, meus dedos estão tão duros de frio, assim, que tá difícil até de instalar.
Mas começa a ficar muito fácil. É só treinar. Como tudo na vida, né? É prática. Leve ou pesado? Se eu escolher isso, vai ser leve pra mim? Ou fica pesado, sabe? Se é leve, é verdadeiro. Se é pesado, é uma mentira. Se é uma mentira, não é a melhor escolha para você. Não é uma escolha que vai te trazer mais alegria, mais diversão, mais prosperidade, seja lá o que for, né? Então, não se esqueça de que escolher é um superpoder, é uma super vantagem, é assim uma dádiva que a gente tem, né? Então, nenhum destino é tão... Tem algumas coisas na nossa vida que elas estão pré-destinadas, mas todo destino é mutável, nada é tão fixo que não possa mudar com as nossas escolhas. Então, a partir de agora, comece a escolher mais, né? Se você não fez tua carta UAU no final do ano para esse ano, se você não fez teu quadro dos sonhos, se você não colocou no papel o que você quer realizar, o que você quer atualizar nesse ano, começa hoje. Metade do ano, junho, quase julho, né? Mas não é tarde, nunca é tarde. Pensa, imagina o que você escolheria. O que você escolheria se não houvesse limitações? O que escolheria se dinheiro não fosse o problema? O que você escolheria se não fosse o tempo, se não fosse falta de alguma coisa, seja de dinheiro, de tempo, de até mesmo de entusiasmo, de energia, porque às vezes é a preguiça que nos limita também, né? Tem isso. Mas o que você escolheria se nenhuma limitação fosse o problema? O que você escolheria? Se nenhuma falta te limitasse, o que você escolheria? Começa a pensar sobre isso hoje e começa a imaginar quais mudanças você gostaria na tua vida, o que você escolheria, né? Coloca isso no papel, começa a imaginar. E assim que você tiver... Não, agora é isso. Eu escolho isso e mais isso. Então, aí você começa a demandar para o universo. Universo, eu escolho. Eu escolho fazer isso. Eu escolho atualizar isso na minha vida, né? Então, o que se requer para que eu atualize, né? X, W, Y, Z, tudo isso que eu escolho na minha vida. Escolho um relacionamento feliz, divertido, harmonioso. Eu escolho um apartamento lindo, com tantos quartos em tal zona, né? Tal lugar, enfim, tal rua, seja lá como for para ti, né? Eu escolho transformar meu corpo assim, assado, eu escolho perder tantos quilos, eu escolho. Depois que você escolher, a próxima pergunta que vai fazer com que você atualize as suas escolhas é o que se requer. O que se requer para que eu atualize isso hoje? O que se requer, universo? O que se requer? O que se requer? Como posso atualizar essa escolha com total facilidade, alegria e glória? Né? E aí você vai ter ações para que as suas escolhas se transformem em realidade, né? Realidade. Tá? Então, acho que hoje... Deixa eu ver aqui um pouquinho. Eu acho que hoje era...
Isso. Quem quiser pode mandar perguntas, tá? E aí assim que eu conseguir ler as perguntas aqui eu respondo, pode ser depois também. Mas hoje vamos finalizar aqui essa live. E nos vemos na próxima, né? Que eu não sei quando. Mas vamos ver se eu começo agora a fazer com mais regularidade, né? Aí eu posso avisar antes, mas hoje foi meio assim, né? Tipo, pá, vamos lá. Seguindo o chamado do coração, tá bom? Beijo pra todo mundo. Obrigada por terem participado aqui e mandem perguntas. Tchau, tchau!